Boa noite a todos aqui presentes, aos nossos queridos amigos internautas também que nos assistem. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nessa palestra pública, sobre o tema Um Espírito me disse. Quando nós trazemos esta fala, né, de que um Espírito me disse, a primeira questão que vem nas nossas cabeças é: o que será que esse Espírito disse, né? Quantas coisas nós desejaríamos perguntar e conversar a partir do momento, né, de ter uma oportunidade de, através de um fenômeno mediúnico, nós fazermos esse intercâmbio com o plano espiritual. Principalmente se fosse um ente querido nosso, né? Quantas saudades, quantas pessoas que nós amamos, que já voltaram para o plano espiritual. Até nesse ponto é interessante nós ressaltarmos que muitas das vezes, na hora da morte, os mentores espirituais, até para facilitar o despreendimento do espírito desencarnante, que muitas das vezes, né, ele fica apegado aqui ao plano terreno, apegado aos seus familiares, aos seus amores, apegado à matéria, né, que não deveria, mas no processo de desencarne, o espírito fica com todos esses questionamentos. E o que mais paira, né, no ar ali no momento da desencarnação é o medo do que vem depois. É tão engraçado, né, porque a gente chora para morrer e também chora para nascer. Então, ou seja, é meio confuso esse processo, né? Quando nós estamos chegando no mundo, a gente chora. Aí a espiritualidade nos diz que o espírito chora porque no seu íntimo ele já sabe os desafios, as provações que ele terá que vivenciar para aprender e evoluir. Porque ninguém está chegando aqui no plano terreno para estar de férias. Ou tem alguém que está de férias? Se fosse para estar de férias, nós provavelmente escolheríamos lugares mais tranquilos e principalmente sem nenhum tipo de problema. Até nas ditas férias terrenas, quantos de nós estamos em lugares bonitos, mas algumas preocupações não nos deixam de visitar, não é verdade? Porque nós estamos numa escola e continuamente, se você está numa escola, você vai ter que ter atividades de aprendizado. E quando a gente acorda, coloca o pé para fora da cama, já é um aprendizado. Porque a gente acordar com nós mesmos e nos defrontarmos com as nossas dificuldades, com o nosso mau humor, com tudo aquilo que a gente tem medo, é um grande desafio. Aí encontramos com os nossos entes queridos dentro de casa, outro desafio, porque eles também estão com as questões deles, com os medos deles, com os problemas deles, com os problemas nossos, porque tem situações que envolvem toda a família. Mas estamos ali juntos. Se sai para o trabalho, no ponto de ônibus, você já encontra com outras pessoas que estão carregando também a sua maletinha de problemas, de dificuldades, de tudo aquilo que ele necessita. Pega o ônibus, mais pessoas, vai só aumentando, né? E aí chega no trabalho, mais pessoas. E aí você passa o dia todo com os seus problemas, com as suas dificuldades, com a sua necessidade de aprendizado e também lidando com a dos outros. Assim como os outros são instrumento para me ajudar a aprender, enfrentar e vencer as minhas dificuldades, eu também sou para os outros. Porque senão eu teria que encarnar numa ilha deserta. Concordam? Então, se a gente já reencarnou num local que tem muitas pessoas e que para reencarnar nós precisamos de um pai e de uma mãe, nem que seja para prover o corpo biológico, porque depois nós vamos ter o pai e a mãe de criação, que nem sempre pode bater com o biológico, né? Mas cada um cumprindo o seu propósito e dando aquilo que pode. Mas nós aqui estamos. Então, vamos refletindo desde o nascimento até o desencarne. Os medos mudam? Mudam à medida que a gente vai aprendendo, evoluindo. Mas o medo deixa de existir?
Não deixa de existir. As preocupações deixam de existir. As inseguranças não deixam de existir. A única opção que nos resta é ver qual o ponto de vista que nós vamos querer focar em nossas vidas. Porque os problemas, as dificuldades sempre existirão. Mas as coisas boas também existem. Agora, se você olhar para a sua vida pelo lado dos problemas, esse espelho vai estar muito embaçado, não vai? Então, com certeza, essa vida sempre ela vai ser vista de um ângulo ruim e sempre ela vai ser pesada e carregada. Tem uma historinha de uma mulher que todo dia ela levantava de manhã e preparava o café para o marido. E o marido ficava lendo jornal na mesa. Na época que tinha jornal impresso, né? Que hoje provavelmente estaria com o celular na mão, lendo. Mas a mulher, então, levanta e prepara o café para o marido, enquanto ela está organizando. Ela olha pela janela e vê a vizinha lá no seu quintal, estendendo a roupa no varal. Aí ela vira e fala para o marido, nossa, mas que vizinha porca. Olha, ela tem coragem de estender uma roupa dessa, toda encardida. Ela não lavou essa roupa direito, não. Aí, no outro dia, ela preparando o café para o marido, ela vê a vizinha de novo. Nossa, olha lá, ela insiste. Será que ela tem problema de vista? Ela não consegue ver que a roupa está encardida, está suja? E assim vai sucessivamente. Um dia ela levanta e, quando ela começa a preparar o café para o marido, ela olha para a janela e fala, olha lá bem, parece que ela se tocou, que olha a roupa dela como está limpinha. Hoje, realmente, ela lavou a roupa direito. Aí o marido vira para ela e fala, não, foi eu que lavei a janela. Então, isso é para a gente entender que, dependendo da janela que nós estivermos olhando as nossas vidas, elas vão estar encardidas. A nossa vida sempre vai estar encardida. Sempre vai estar suja. Sempre vai estar ruim. Então, nós precisamos de mudar a janela que nós olhamos a nossa vida. E os poetas sempre diziam, né, e dizem, que os olhos são a janela da alma. Esta alma que está aqui dentro, encarnada neste corpo físico, que em breve, né, quando cumprir os seus propósitos, ela partirá desse mundo. Então, as dificuldades e os problemas no plano terreno vão deixar de existir? Não vão. Mas a janela com que você olha o mundo, essa você pode escolher. Esta visão você pode mudar. E, quem sabe, até conseguir ver nos problemas, nas dificuldades, coisas boas. Nossa, coisas boas e coisa ruim? É o grande segredo que o Emmanuel sempre falava com o Chico Xavier. O Emmanuel falava assim, sabe qual que é o grande segredo da vida terrena? É você encontrar luz na escuridão. É você achar beleza no feio. É você encontrar bondade no mal. Porque você amar o bom e o belo é fácil. Isso não é amor, não é, gente? É amor. Tem aquela pessoa que é tão boa, né? Vamos pegar um Chico Xavier, que a própria fisionomia já inspira uma paz, uma mansitude, uma elevação espiritual. As suas obras, cada vez mais, ali revelando e reafirmando a sua bondade. Amar e gostar de um Chico Xavier é tarefa difícil, gente. Isso é de graça, não é? Eu falo que são os bombonzinhos que a vida nos dá. Agora, você conseguir amar e achar luz naqueles mais difíceis. Vamos pensar por um outro ângulo. Vamos pensar pelos seres que já passaram pela história terrena, que deixaram marcado nos registros históricos uma personalidade má, ruim. Por exemplo, Hitler. Todo mundo sabe da história que ele liderou um movimento
que dizimou milhões de vidas. Alguém conseguiria achar algo de bom no Hitler? Alguém consegue achar algo de bom? Alguém consegue ver o Hitler com aquele bigodinho e achar alguma coisa até de bonitinho na imagem dele? Não. Aí que está o grande segredo, não é? Porque o mal já está explícito. E até para esse ser mudar e evoluir, ele já é visto por toda a história da humanidade como alguém ruim. Então, como ele vai conseguir ver a si mesmo algo bom? Porque primeiro nós temos que olhar nós por nós mesmos, mas nós não escapamos também do olhar dos outros. E este olhar que o outro tem para comigo também influencia a forma como eu me vejo. E será que a gente já refletiu, parou para refletir que as pessoas que nós encontramos em nossas vidas, que são ruins, que elas também são ruins porque nunca elas conseguiram se ver ou encontrar em si algo bom? Ou, principalmente, sentir um olhar do outro de bondade? Porque o mal já está explícito para ela. Então, o que fará diferença para esse ser? Porque se milhões e milhões só me veem como mal, eu já vou me ver como mal. E se todos vocês me veem como mal, isso vai só reforçar e pesar cada vez mais, não é? Por isso que a espiritualidade nos traz as informações que o Hitler, ao desencarnar, caiu na esfera espiritual, numa dimensão umbralina tão pesada, tão densa. Você sabe que o umbral são as regiões inferiores, onde reúnem as vibrações pesadas e os seres que se sentem na escuridão. Se sentem na escuridão? Isso é uma coisa estranha nessa fala, não tem? É só nós nos remetermos nas obras básicas do kardecismo, como nós temos o céu e o inferno, que vai trazer para a gente de forma muito clara o conceito de que céu e inferno é um estado de consciência. Então, um ser que se vê como uma criatura má, que sente o olhar de todos para com ele, dando a ele essa maldade. Como será que fica esta consciência desse ser? Será que ele está em paz consigo mesmo? Será que ele está no céu? Todos nós aqui, quando passamos por problemas, que nós estamos ali com algum conflito, com algum arrependimento, com algum sentimento inferior, raiva, mágoa, tristeza, podemos pegar vocês e colocar no meio da festa mais bonita com todas as pessoas que vocês gostam. Vocês vão estar no céu ou no inferno? Porque o que vale é o que está aqui dentro, não é? Então, o que está aqui fora, ele é o reflexo do que está aqui dentro. Então, se eu não estiver bem com a minha consciência, como diz aquele ditado popular que é muito sábio, o que vale é deitar a cabeça no travesseiro e ter paz e dormir tranquilamente. Quem não consegue deitar a cabeça no travesseiro porque está com peso na consciência, está no céu ou está no inferno? Está no inferno, não é? A gente, quando está com algo ali que bate na cabeça da gente, que fica, você perde a vontade de comer, as pessoas que você gosta, você nem presta atenção nelas, às vezes tem uma coisa engraçada, uma coisa bonita, você nem acha graça, não é verdade? Porque você está no seu inferno de consciência. E, quando desencarnar, aí vem a pergunta
que os espíritos sempre nos dizem o que eu vou encontrar quando eu desencarnar. Pergunta que cada um de vocês deve fazer, não é? Se morrer agora, o que vocês acham a partir deste conceito de céu e inferno? Que você pode estar bem, se você estiver bem com a sua consciência, com seus princípios, com o seu caráter, com a sua moral, eu posso levar você e te colocar no meio da guerra, né? A guerra que está ali, gente morrendo, aquelas atrocidades. Você vai ficar espantado, mas você estará em paz. Às vezes vai até ajudar os outros que estão ali sofrendo com o conflito. Não é? O outro exemplo que eu dei para vocês é, pode, se tiver com conflito, com ressentimento, com mágoa, com raiva, você não está com a consciência plena. Você está com peso na consciência, não é? E você pode estar, então, onde? No inferno. E aí, lembra do exemplo? Pode te levar você na festa que você mais desejaria na sua vida, que não vai ter graça nenhuma. E se vocês desencarnarem agora, cada um aqui, porque do outro lado, o que muda é a gente tirar essa roupa aqui, a roupa biológica. A essência do espírito, ou seja, os sentimentos que eu alimento, a consciência, a inteligência, que são todos os aprendizados que eu acumulei, que eu vivi, que eu aprendi, vão comigo. Então, cada um responda para si mesmo aí, né, dentro da sua consciência. O que se você desencarnar neste momento, chegando lá do plano espiritual, o que você vai encontrar em você mesmo? Céu ou inferno? Céu ou inferno? Aquela conta que você deixou para pagar, que você está preocupado agora, ela não vai deixar de ter a preocupação lá do outro lado. Ah, mas eu morri. Mas tem espírito que está preocupado com conta. Está preocupado com quem vai fazer a comida para os filhos. Está preocupada quem vai passar a roupa do marido para trabalhar. Porque era a preocupação que a pessoa tinha. Tem espíritos que estão preocupados com a forma como vai ficar as suas coisas materiais. O dinheiro que está no banco, os bens materiais. Tem espírito que chega do outro lado e está preocupado com isso. Tem espíritos que chegam do outro lado e está preocupado com: meu marido vai me trair? Agora ele vai ficar com aquela ex-namorada que gostava? Não é? Ou o marido também fica preocupado? E a minha esposa agora? Agora ela vai ficar com o meu dinheiro? Às vezes ainda junta, né? A preocupação com a matéria e a preocupação ainda com os laços de fidelidade. Ah, minha esposa agora vai gastar o meu dinheiro com os rapazinhos, né? Até parece que tinha muito dinheiro e até parece que a esposa está interessada nisso, né? Porque dependendo a esposa, a experiência que ela já teve com esse marido já deu, né? Ela está querendo ficar em paz. Mas o que você despertaria do outro lado? Qual seria a sua preocupação? Isso, então, nos remete a refletir para viver um dia de cada vez. Não adianta você viver no futuro se você não resolver as coisas de hoje, porque talvez nem futuro terá. Né? Às vezes termina hoje. Ah, mas eu sou jovem, forte, tenho saúde. Que isso? Amanhã acordo com febre, com a Covid, e em 10 dias cantou para subir. Não é? Que essa pandemia que está aí, ela não está por acaso. Olha que interessante, a gente atingiu a data limite, não foi? Vocês já ouviram falar da data limite, não é? Que a Terra estava num período de moratória espiritual desde a Segunda Guerra Mundial. E Jesus interviu
junto dos espíritos crísticos. Ah, mas o que é isso, espíritos crísticos? Da mesma envergadura espiritual que Jesus. Ou vocês pensaram que só tinha Jesus? Ou vocês pensaram que só tinha esse mundo? Ou Divinópolis, né? Que tem gente que acha que só tem Divinópolis. Ou melhor, a rua da casa deles, né? Porque a vaidade é tanta que eles acham que existe só a casa deles, né? A rua deles, o bairro deles, a cidade, o país. O mundo, o universo, esse universo está dentro de uma galáxia, tem outras galáxias com outros universos, com outros mundos, com outros seres. E a gente achar que nós estamos aqui na beiradinha, na pontinha, a gente é o centro do universo. Isso é muita vaidade. E, principalmente, quando nós falamos da moratória espiritual, porque quando teve a Segunda Guerra Mundial, aí a espiritualidade superior falou, esse povo da Terra não tem muito jeito, não. E quem é o patrono espiritual da Terra? Jesus. E aí Jesus teve que intervir. Porque o que eles queriam? Mudar os espíritos que aqui reencarnam e usam a Terra como escola, como se fizessem recomeçar de novo, para ver se daria certo, porque não estava dando certo, né? E Jesus pediu esse tempo de moratória para trabalhar junto da espiritualidade de luz, para trabalhar com os espíritos missionários que vieram reencarnando desde lá de trás e ainda continua, para despertar o nosso conhecimento, a nossa essência espiritual, o nosso olhar para o espiritual, e para, assim, alavancar a nossa evolução. Porque se não atingisse, e se a humanidade entrasse numa nova treta, e principalmente usasse armas atômicas que dizimam, né? Aí a chance já tinha sido acabada. Como atingiu esse período que Jesus pediu? Não, dá esse tempo. Mais uma vez, Jesus, né? Dá esse tempo. Nós vamos ajudar. Eles vão mudar. A fé de Jesus em nós é maior do que a nossa nele, né? Eles vão mudar. E veio até atingir. E a partir da moratória, então, nós já viemos aí desde o ano 2000, quando falaram que o mundo ia acabar. O mundo acabou mesmo. Acabou-se o período que foi pensado para provas e expiações e iniciou-se, então, a vinda de espíritos com propósitos de evolução mais leves, né? Mais elevados. Aqueles espíritos muito primitivos, grosseiros, eles, então, não passaram a vir mais. Mas os que aqui estavam aí. Acho que até a gente, né? A gente está aí na sobra. Eles estão passando a peneira. E aí, tudo no mundo, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. E essa pandemia? A pandemia vem com o propósito de fazer, principalmente nós, olharmos para dentro de nós mesmos e pensarmos no que aprendemos, no que fizemos e no que realmente é importante. Quantos relatos nós vimos aí das pessoas sofrendo porque não podem ir na casa de um avô, de uma mãe, de um pai, porque tem que evitar ter contato pelo risco de contágio, não é? E quantas vezes passaram semanas, meses, falando assim, semana que vem eu vou lá na casa da minha mãe. Mas eu estou cheio de trabalho, cheio de coisa, vou deixar para a semana que vem. Vou deixar para outra semana. Vou deixar para outra semana. Né? E nunca chegou. E agora estão morrendo, querendo lá ver a mãe, querendo ver o pai, porque o ser humano é ingrato também. Quando não pode, quer. Né? Aí ele quer ir agora lá. Mas é para tentar fazer esse despertar. E a espiritualidade traz que os espíritos que estão partindo já é o encerramento deste período e faz parte dessa transição.
Ah, mas você está falando então que as pessoas estão partindo, são pessoas que não evoluíram, não aprenderam? Não estou falando nada disso. Cada cabeça, uma sentença, cada um segundo seus merecimentos. Ah, mas tem gente jovem partindo, que sempre foi pessoa boa. Que ótimo, foi uma pessoa boa nessa encarnação. E que isso deve ter servido para ele cumprir ou sirva para ele de atenuante às provas e de defesa. E aí, mas desencarnou tão jovem, idade do corpo físico não conta. A espiritualidade bate nisso todo o tempo. Não fiquem iludidos de ver um velhinho e achar, nossa, que espírito evoluído. Às vezes não é nada. É espírito, às vezes, atrasado e primitivo. E quantas vezes nós vemos uma criança e é um espírito antigo, um espírito já evoluído, sábio, né? Então, corpo físico são momentos que ele tem da sua etapa de desenvolvimento diferentes e que fazem ali somente o papel de proporcionar a esses espíritos a sua estada aqui no plano terreno. Então, essa questão também de desencarnou novo no corpo físico, né? Há uma criança de 5 anos desencarnou, morreu o corpo físico. Ah, tem um velhinho que fez 105 anos, não morreu ainda. Olha, o corpo físico dele está durando. O outro desencarnou novo, tadinho, virou anjinho. Não tem isso também não, viu, gente? Porque se fosse assim, seria o primeiro já estar na fila da reclamação. Eu ia falar assim, que história é essa de gente reencarnar, fica 5 anos e desencarna e vira anjinho? Então, eu já queria, nasci e morri, porque não precisei passar por sofrimento nenhum, né? Já virei até anjinho? Não. A encarnação atual, ela é continuidade das anteriores. A gente vem reencarnando. Nasci, comecei a aprender, a colocar em prática. Aí consegui ter fôlego só até aqui. Desencarnei, voltei para lá, me preparei, aprendi, fiz tudo de novo, reencarnei, vou de novo, outro fôlego, vamos até lá. Só que eu vou continuar da onde eu parei lá atrás. Então, tem espíritos que desencarnam novos em corpo físico, porque para ele, aquele tempo já deu. Outros nem precisava muito vir, não. Só que ele está numa triangulação com outros 2 espíritos, que eles já tiveram experiências anteriores, e esses 2 espíritos, ou um, não melhora de jeito nenhum. Aí, ele fala assim, então, vocês reencarnam, encontram um ao outro lá, contrai o matrimônio, eu gosto dessa palavra, contrai, né? Contrai parece uma doença, né? Vai lá, contrai o matrimônio, e eu vou nascer como filho, para ver se eu e você e eu, nós juntos, a gente consegue dar conta do fulano ali. Porque senão, como que a gente vai avançando e vai ficando para trás, né? A gente também tem que ajudar. E, às vezes, nessa minha chegada, eu não preciso, para ele, o que vai impactá-lo, vai lapidá-lo, ajudá-lo a melhorar e a querer evoluir, talvez seja a minha partida precoce. E aí eu já estabeleço que aqui, vou desencarnar novinho e que essa prova, essa dor, esse sofrimento, leve a ele a despertar para as questões do alto. Quantos casos vocês já ouviram falar ou já presenciaram de pessoas, às vezes aquele parente, um irmão, um primo, que era uma pessoa muito materialista, uma pessoa fria, que não importava com os outros, que não tinha afeto por ninguém, e que aí depois ele contraiu um matrimônio, e que já até melhorou um pouquinho, porque a fulana é tão boa, que até fala com ele, aniversário da sua mãe, você tem que ligar.
É aniversário de seu pai, né? Você tem que ligar. Porque tem gente que é tão fria, né? Tão indiferente que umas questões básicas de relacionamento e afetivo não tem, são vazias. E aí, quando vê, descobrem que ela está grávida. Oh, que bacana! E aí, a futura mamãe fica feliz ali, e ele, você vê que fica assim, meio estranho, né? Porque já vem desse esvaziamento afetivo. Aí, com a gestação, com o sentido de paternidade, com todas essas emoções, ele começa a ficar mais carinhoso, ele começa a ter mais afeto, está mais próximo, aí nasce o bebezinho, e ele naquela alegria, e ele vai mudando, e vai ali despertando um sentimento, né? Só que aí, infelizmente, o que acontece? O bebezinho tem algum problema e desencarna. Aí todo mundo fica preocupado, né? Fala assim, nossa, o que vai ser agora? Porque o fulano sempre foi mais difícil. E agora, nossa, ela era doida com o menino, tudo. E aí ele chega numa encruzilhada, que só tem dois caminhos. Ou ele vai se fechar de novo, se endurecer e ali se destruir, ou ele vai escolher o caminho de aproveitar cada vez mais as pessoas que ele tem, as oportunidades, dar valor ao afeto, aos momentos, dar valor ao ser e não ao ter, que é diferente. E aquilo serve como um divisor de águas para ele. Então, eu, que era o espírito, vim, desencarnei cedo, porque tinha esse propósito. Às vezes para ajudar o outro, para ajudar ambos, ou às vezes para mim mesmo, eu precisava só daquele momentozinho. Olha uma coisa interessante que a espiritualidade fala também. Às vezes no acolhimento fraterno, nós atendemos muitas mulheres que têm abortos espontâneos, e estão desejosas, né, de ter filho, e fizeram todo um planejamento, porque hoje as mulheres estão tendo filhos mais tarde, porque elas estão estudando, né, querendo ter sua profissão, estão desfrutando de outras oportunidades na vida terrena, depois elas contraem um matrimônio, ou não, também podem ser mães, independente de estarem casadas ou não, né, que esse termo também, mãe solteira, não existe, né, mãe é mãe, então pode ser mãe também. E começam, às vezes, a ter um infortúnio de ter abortos espontâneos. E, às vezes, vem no acolhimento fraterno, né, elas vêm muito tristes, muito abaladas, e querendo uma resposta. A espiritualidade traz algumas explicações que eu acho tão bacana, como, por exemplo, de que, como nós estamos nesse período de transição planetária, por isso que eu estava falando com vocês que o título da palestra era O Espírito Me Diz, porque são todas essas informações que estão circulando do plano espiritual para cá, para nos dar condições de nós entendermos e aproveitarmos o tempo, porque o nosso tempo está acabando, né? A gente aproveitar. Então, o que a espiritualidade traz? Ela fala como está nesse momento de transição espiritual, toda a Terra, né, está mudando. Nas regiões umbralinas, que vocês já lembraram que, quando desencarnar, o que vocês tiverem de preocupação, de problema, vão estar lá com vocês. E isso que vai resultar no fator de você estar no céu ou no inferno, de consciência. Se você estiver no inferno de consciência, quem está preocupado com raiva, com mau humor, está com energia boa. O povo, casca fora de quem está assim, não é? Já viu aqueles ditos assim, desmancha a rodinha? Coitado, a gente tem até dó, né? A gente pensa em acolher, ajudar, mas vocês já viram que tem uma pessoa que ela parece ter a nuvem negra em cima, assim, soltando os raios, e que quando ela chega assim, se tem um grupinho conversando,
Aí ela vem, o povo fala assim, nossa senhora, fulano vem, despista e vamos saindo. Aí todo mundo sai. Porque a energia é pesada. E a energia é incompatível, né? E aí o que acontece? No plano espiritual, aí lá não tem como nós segurarmos, como aqui quando a gente está no corpo físico, porque mesmo esse que está com energia muito ruim, ele ainda consegue, às vezes, até ficar em ambientes que ele deseja, porque o corpo físico meio que isola e segura ele. Só que aí ele se torna até um vampiro espiritual. Já viram esse termo? Vampirismo espiritual? Vampirismo espiritual são os ladrões de energia. E quando eu falo espiritual, porque é independente de estar encarnado ou desencarnado. Uma pessoa que está com um padrão vibratório muito pesado, quando a gente vê ela, primeiro a áurea dela está toda escura. E quando ela chega perto de outro, ela acaba o quê? Sugando a energia. Onde que tem mais, vem, para onde que tem, menos. E aí nós chamamos aí do vampirismo, né? Que pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado com desencarnado. Olha que interessante. Tem gente que tem uma vibração tão pesada, tão negativa, que eles começam a obsediar até os mentores espirituais. Nas outras religiões, como no catolicismo, que tem os ditos santos, santos são espíritos de luz, espíritos, né, esclarecidos, que atingiram um nível de evolução que consegue até interceder e nos ajudar nas nossas dificuldades. Mas tem hora que eu fico observando, eu falo assim, nossa, eu tenho dó de alguns santos, porque vocês já viram como que tem gente que obsedia os santos? Que obsedia os espíritos de luz? Tem gente que, para escolher uma roupa, está lá. Ai, espírito tal, nossa, me ajuda, que roupa que eu vou escolher? Então, que carga é essa, né? Então, a gente vai pensando assim, se você está com uma energia ruim, desencarnou, quando você está no plano espiritual, não tem como. Lá é semelhante atrai semelhante. Não tem como. Se a sua energia estiver baixa, primeiro plano, grandes serão as chances de você ficar preso na crosta terrestre. As famosas almas penadas. Você já viu quando eles falavam? Vagantes que ficam aí, os famosos encostos, aqueles que ficam presos, porque está com a energia tão baixa que, gente, a crosta terrestre onde nós estamos, ela é uma região muito densa. As vibrações aqui são muito pesadas. Nosso corpo físico nos protege, e mesmo assim a gente padece muito. Quando os espíritos desencarnam, a grande maioria fala de uma sensação de ter tirado que eles estavam vestidos com um corpo de chumbo, de tamanha leveza que eles experimentam, do peso que está aqui. E o espírito está muito apegado à matéria, está nesses padrões de vibrações inferiores, ele tende, então, ao quê? Se aqui a vibração está pesada, ele fica aqui. E, principalmente, ele tenta ficar naquilo que ele está focado mentalmente, que é o seu inferno. Está lá atrás da mulher vigiando ela, está lá vigiando o dinheiro, está lá vigiando a casa, aí a gente vê as almas penadas nas casas, né? Está lá vigiando as casas, está lá atrás dos filhos, porque ele está fixado nisso. Se passou para o outro lado, pode ficar preso a isso. Se ele consegue se desprender da crosta terrestre, nós temos que entender que o umbral, ou os umbrais, são 3 níveis, eles formam um cordão em torno da crosta terrestre. E aí, esses espíritos tendem ou estar no umbral, onde se reúnem com os espíritos que estão no mesmo padrão vibratório deles. Agora, vocês pensam que esse umbral é um lugar que alguém mandou? Vai lá, você vai ficar de castigo, sofrendo? Não.
Não. Vocês pensam que os seres que estão nesses locais, eles têm sequer consciência dos outros que estão ali? Eles estão tão absortos, presos em si mesmos, que eles não conseguem nem ver quem está do seu lado. Eles estão no seu próprio inferno, né? Estão ali. E, então, tem essa quantidade de espíritos que lá estão. Enquanto eles não retomarem a própria consciência, começarem a ter o desejo de se desprender, se libertar e recomeçar de novo, não tem jeito. Porque você vai lá, primeiro, você não consegue resgatá-lo, porque é tão denso, tão pesado, que mesmo se a espiritualidade, como tem as caravanas de Maria, que vão no umbral para tentar resgatar aqueles que já estão, né, tendo um lapso de consciência, se pegar um que não está e levá-lo para a colônia espiritual, onde as vibrações são mais etéreas, é igual um imã. Ele está lá, automaticamente ele vai voltar para cá. Então, não é maldade ou a espiritualidade de luz que não quer. É cada um segundo as suas próprias obras, a sua própria vibração. E eu estava falando das mães, dos abortos espontâneos. Aí a espiritualidade fala que, nesse momento de transição espiritual, tem tantos espíritos ainda que estão nos umbrais, por tanto tempo, que muitos começam a ter uma desfiguração perispiritual. O perispírito é o invólucro vibracional que forma como se fosse um pequeno corpo fluídico do espírito, né, que dá forma a ele. Eles estão tanto tempo presos nessas vibrações inferiores e nos seus próprios angústias e sofrimentos, que eles começam a perder a forma. Eles começam a se desfigurar. E muitos precisam de reencarnes breves, porque o amor de uma mãe querendo um filho, de um pai, a própria matéria se formando, né, para dar forma, esse choque anímico, quando fala de anímico, fala de animal, o choque de energia, de fluido do corpo físico, é como se fosse um tratamento intensivo para começar a ajudá-los. Então, só que eles não têm condição ainda. E muitos pais estão sendo convidados para, olha, tem como, antes de vir o filho que ficará com vocês se doarem e acolherem esse por um tempinho aí? Aí vem aquelas gravidezinhas de 3 semanas, 4 semanas, né? 5 semanas, e aí evolui para um aborto espontâneo. E o próprio corpo físico fala, né, muito bem, aborto espontâneo, porque quando o corpo está querendo moldar o bebê e reconhece que teve algum problema ali, a tendência dele é interromper o processo. Mas, no campo espiritual, nós tivemos um grande ganho no sentido de avançar, né, com esse espírito aí. Então, nós temos que pensar nessas questões todas, né, que a espiritualidade tem nos trazido continuamente a respeito da nossa jornada aqui no plano terreno. Não dá mais para a gente ficar aí pensando, divagando, achando que tem tempo, achando que terá outras oportunidades. Já está claro que nem aqui para reencarnar de novo na Terra não vai ficar, se não tiver já, nem que seja com o início de um plano de regeneração, né, de espírito já de uma outra envergadura, não vai. Vai ser assim como os exilados de Capela foram, vai ser conduzido para um outro plano para iniciar lá, e as condições não são tão boas quanto aqui. Só para a gente lembrar, só a gente olhar o tempo das cavernas, quando tinha os primatas aqui, era o período que a Terra era um mundo primitivo. Então, vocês pensam se nós vamos ter que começar no outro plano, de um plano que deixou de ser primitivo para a prova de regeneração, a coisa lá não vai estar tão avançada. E aí vai ser a toque de caixa mesmo para a gente tentar evoluir. Então, pensar nessas questões da nossa estada, do verdadeiro propósito, do que realmente é que a gente vai conseguir levar daqui e viver um dia como se fosse o último, porque uma hora realmente vai ser o último. Cada dia como se fosse o último, né?
viver intensamente, deixar aquilo que você pode controlar, você faz o melhor de si, relembrando também da sua humanidade, das suas limitações, ninguém é perfeito, não se cobre tanto. E, principalmente, também, ali, aquilo que você não pode controlar também, a trabalhar a aceitação ali, e, principalmente, o desprendimento, a usar e usufruir do aquilo que já tem, praticar a gratidão e aprender o minimalismo, que é ser feliz com pouco, que esse é o grande segredo também, porque assim, quando nós retornarmos, que a gente leve uma bagagem leve de boas experiências e que saiba, lá no desencarne, dar tchau com gratidão, com desejo de saudade, mas partir em paz. Não virar uma penada aqui, não, gente, porque já tem demais, né? Não está dando certo isso, né? Ainda mais vocês que estão no centro espírita, estudando a doutrina espírita, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, imagina a gente chegar do outro lado e a gente lembrar de tudo. Ah, eu lembrei um dia que aquele menino falou lá. Aí você vai, nossa, e eu ouvi e nem dei importância. Ah, e um dia eu li no livro, também não dei importância. Então, a nossa consciência ela vai nos punir cada vez mais, nos cobrar cada vez mais. Tá bom? Então, o nosso tempo já deu. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído um pouquinho aí com a noite de vocês.